Olá pessoal, feliz ano novo, eu sou Paulo Echevarria e este é o Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo em português para você. Acompanhe comigo. A China denunciou que 2 navios de guerra americanos navegaram pelo Estreito de Taiwan nesta quinta-feira. De acordo com os asiáticos, a manobra foi um ato que mina gravemente a paz e a estabilidade na região. Os 2 navios de guerra navegaram pelo sensível Estreito de Taiwan, segundo a China, provocando protestos de Pequim. A China, que afirma governar Taiwan democraticamente como o próprio território, ficou irritada com o aumento do apoio dos Estados Unidos à ilha, incluindo venda de armas e navios de guerra através do Estreito de Taiwan, azedando ainda mais as relações de Pequim e Washington. Falando em uma entrevista coletiva regular, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, disse que a manobra foi uma demonstração de força para provocação e enviou a mensagem errada aos defensores da independência de Taiwan. Segundo ele, a China continuará em alerta máximo e pronta para responder a todas as ameaças e provocações e salvaguardar com firmeza a soberania nacional e a integridade territorial. E a China pede aos Estados Unidos que trabalhem de forma construtiva para manter a paz e a estabilidade na região asiática. Foi o que disse na manhã de hoje Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. O comentário do porta-voz foi direcionado às manobras dos 2 destroyers americanos que navegaram pelo Estreito de Taiwan nesta quinta-feira. Wang disse que a China tem acompanhado de perto todas as movimentações americanas na região e que está atenta a qualquer manobra de guerra realizada em águas asiáticas. De acordo com o porta-voz, os americanos deveriam promover a paz, ao invés de gerar preocupações com relação à segurança e soberania da região. Cerca de 200 homens e mulheres da comunidade hindu do Paquistão protestaram em frente ao Supremo Tribunal na cidade de Karachi nesta quinta-feira. Eles ficaram irritados com um ataque a um templo localizado no noroeste do país. Uma multidão atacou e incendiou um templo hindu centenário na quarta-feira, gerando revolta na comunidade de maioria muçulmana. Segurando faixas e cartazes, os manifestantes exigiram justiça e punição para os agressores. A confusão começou depois que clérigos muçulmanos locais organizaram um protesto contra a suposta reforma para a expansão do templo, localizado em uma cidade no distrito de Karachi. Segundo a polícia, os clérigos que lideraram o protesto começaram discursos provocativos, levando a multidão a atacar o local. O templo foi construído para os hindus em 1900, mas em 97 os muçulmanos tomaram o local. Em 2015, a Suprema Corte do Paquistão ordenou que ele fosse devolvido à comunidade hindu e o santuário reconstruído, com a condição de que não fosse expandido no futuro. Dentro do santuário de Chao Mai Tap Tin, em Bangkok, uma estatueta da deusa do mar, Mazu, fica no centro de um altar de divindades. Do lado de fora, uma dúzia de caminhões e escavadeiras espera para demolir o santuário histórico que fica no centro de uma próspera comunidade de migrantes chineses. A Universidade Chulalongkorn é dona do terreno e quer construir um dormitório com 972 unidades, apesar dos protestos de alguns alunos. A construção interferiu no sistema de drenagem, causando inundações dentro do santuário. Uma comissão está lutando contra a demolição e buscou uma liminar contra as obras. A universidade disse que vai construir um novo santuário em um espaço que preparou no Parque do Centenário. Os defensores da conservação dizem que a identidade única que torna Bangkok tão popular está se perdendo e dizem que soluções devem ser encontradas para administrar cuidadosamente as mudanças na cidade.
No Iêmen, pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque ao aeroporto de Aden. O atentado foi momentos depois que um avião pousou trazendo autoridades sauditas. O primeiro-ministro Main Abdul Malik disse que todos os membros do gabinete estão seguros, mas o ataque demonstra as dificuldades do governo, que pretende unir dois aliados na guerra contra o movimento Houthi, alinhado com o Irã. Horas depois do ataque, uma segunda explosão foi ouvida em torno do Palácio Presidencial, onde membros do gabinete, incluindo o próprio Main Abdul Malik e o embaixador saudita no Iêmen, Mohammed Said Al-Jabeh. Não houve reação imediata do movimento Houthi, que negou a responsabilidade pelo atentado. Nos Estados Unidos, a polícia de Minneapolis matou um homem em uma troca de tiros durante uma abordagem policial na noite de quarta-feira. De acordo com as autoridades locais, foi a primeira morte causada por um membro do departamento desde a morte de George Floyd. O delegado de polícia de Minneapolis disse em uma coletiva que os policiais mandaram um suspeito de crimes cometidos na região encostar o carro quando começou o tiroteio. Testemunhas afirmam que o suspeito disparou primeiro contra os policiais, que revidaram. O sujeito morreu no local e uma mulher que também estava no carro saiu ilesa. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito. Samuel Little, o assassino em série que confessou ter matado 93 pessoas e foi considerado pelo FBI o pior serial killer da história dos Estados Unidos, morreu nesta quarta-feira. Ele tinha 80 anos e cumpria 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Samuel Little foi condenado em setembro de 2014 pelos assassinatos de 3 mulheres na Califórnia no final da década de 1980. Segundo o FBI, Little confessou mais assassinatos a um agente de segurança pública que o entrevistou em 2018 na prisão onde ele cumpria sentença, na Califórnia. Ele admitiu ter matado por estrangulamento 93 pessoas em todo o país entre 1970 e 2005. O FBI disse que os investigadores verificaram 50 dessas confissões, com muitas outras pendentes de confirmação final, o que faz de Samuel Little o pior assassino em série já registrado nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, o assassino visava principalmente jovens negras vulneráveis, muitas delas profissionais do sexo ou usuárias de drogas, cujas mortes não foram bem divulgadas na época e, em alguns casos, não foram sequer registradas como homicídios. Muitas das mortes das vítimas de Samuel foram consideradas overdoses ou atribuídas a causas acidentais ou indeterminadas, e alguns corpos nunca foram recuperados. Os vídeos das confissões feitas na prisão mostravam Little contando com naturalidade as circunstâncias dos assassinatos. Ela era uma garota amarela, tinha dentes salientes, tinha um espaço entre os dentes. Ela era clara, pele cor de mel. O assassino morreu na manhã de quarta-feira em um hospital de Los Angeles. Segundo o Departamento Carcerário do Estado da Califórnia, a causa oficial da morte ainda vai ser verificada pelos legistas do condado. No Peru, pelo menos 2 pessoas morreram em confronto com a polícia. Elas participavam de um protesto de agricultores. Os trabalhadores rurais fecharam rodovias no estado de La Libertad, ao norte da capital Lima. A polícia enviou homens do batalhão de choque armados com bombas e escudos, que foram recebidos a pauladas e pedradas. Entre os mortos está um menor de 16 anos. Os agricultores trabalham para grandes exportadores de produtos como mirtilhos, uvas, abacates e aspargos. Eles reivindicam melhores salários e condições mais dignas de trabalho. As negociações com o governo até agora não tiveram avanço. Lamentablemente é a segunda vítima deste. E agora mais um intervalo e voltamos na sequência. Até já. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil.
A China anunciou nesta quinta-feira que concedeu autorização de comercialização condicional para a primeira vacina autodesenvolvida contra a Covid-19. Ela usa vírus inativados e é desenvolvida por um laboratório afiliado à Sinopharm. Os resultados provisórios dos ensaios clínicos de fase 3 mostram uma eficácia de 79,34% contra a Covid-19, atendendo aos padrões da Organização Mundial da Saúde. O Beijing Biological Products Institute deve atualizar e complementar as especificações e rótulos da vacina em tempo hábil, de acordo com o progresso da pesquisa e sobre as reações anormais durante a vacinação. Depois vai enviar às autoridades reguladoras de medicamentos para a aprovação ou arquivo para o registro. E a Colômbia chegou a um acordo com a farmacêutica Johnson & Johnson para adquirir 9 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. A notícia foi dada pelo presidente Ivan Duque durante um discurso pela televisão. O país já tinha conseguido acordos com a Pfizer e a AstraZeneca para fornecer 10 milhões de doses de cada uma das vacinas desenvolvidas pelas farmacêuticas. A Colômbia também vai receber mais 20 milhões de doses através do sistema COVAX. O presidente colombiano afirmou que mais acordos serão finalizados nos próximos dias, permitindo a vacinação de 35 milhões de pessoas no país. A Colômbia vai fornecer as vacinas gratuitamente sob o Plano Nacional de Vacinação e também está preparando as orientações para quem preferir comprar o imunizante. Os primeiros na fila para a vacinação serão os profissionais de saúde e os maiores de 80 anos. Depois serão os idosos entre 60 e 79 anos e pessoas com doenças crônicas. Cerrando acordos para chegar a todo o que nos permita. Na África, a polícia prendeu um dos candidatos à presidência de Uganda. Ele é acusado de desrespeitar regras de prevenção contra a Covid-19. O candidato da oposição, Robert Kyangulanyi, de 38 anos, foi detido por vários policiais armados em um comício em Kalangala, na região central do país. Bobi Wine, como é conhecido, é um cantor, ator e empresário que se lançou na disputa pelo poder central. Segundo a polícia, Wine desrespeitou as regras de prevenção contra o coronavírus ao realizar seguidamente comícios com grandes aglomerações de público. O adversário do atual presidente, Yoweri Museveni, de 76 anos, foi levado de volta a Kampala, a capital de Uganda. As eleições no país estão marcadas para o próximo dia 14 de janeiro. Milhares de moradores de Moscou deixam a capital russa nesta virada de ano. Elas fogem das restrições motivadas pela pandemia de coronavírus. Estações de trem e aeroportos de Moscou tiveram movimentação intensa às vésperas do feriado de Ano Novo. Muitos russos foram para regiões litorâneas ou para países vizinhos para fugir ao isolamento imposto pela Covid-19. Neste fim de ano, a prefeitura da capital não proibiu concentrações, nem a venda de álcool, mas determinou que bares e restaurantes funcionem até às 11 da noite no máximo. A Rússia deixou a cargo dos governadores de cada região a adoção das medidas de prevenção contra a Covid-19. O governo central já iniciou a vacinação em massa contra a doença e decidiu estender as férias escolares até o dia 17 de janeiro. Nas últimas horas, o país relatou pouco mais de 26.500 casos de coronavírus, com 600 mortes. Desde o início da pandemia, foram notificados mais de 3 milhões de contaminações. A Austrália vai adotar medidas mais drásticas para enfrentar o coronavírus no início de 2021. Os novos surtos da doença preocupam o governo local. No estado de Victoria, onde fica a cidade de Melbourne, foram descobertos 3 novos casos da doença.
Nesta região do sudeste australiano, não eram notificados casos de Covid-19 há 2 meses. As autoridades locais vão proibir reuniões fechadas com mais de 15 pessoas e determinar o uso obrigatório de máscaras faciais nesses ambientes. Em Nova Gales do Sul, também na região sudeste, a situação se estabilizou depois das medidas para conter focos ao redor de Sydney. Mesmo assim, o governo do estado vizinho da Austrália do Sul, que tem Adelaide como capital, decidiu impor uma barreira sanitária para impedir a circulação do vírus. Haverá mais rigor no controle da fronteira, com Nova Gales do Sul sendo permitida a apenas passagem de residentes e trabalhadores essenciais. A Austrália registrou desde o início da pandemia pouco mais de 28.300 casos da doença, com cerca de 900 mortes. 31 novos casos foram notificados nas últimas horas. O primeiro teste executado no mais novo motor impulsionador de foguetes de combustível sólido da China teve sucesso. O motor tem 260 toneladas e ficou em combustão por mais de 2 minutos e 10 segundos durante os testes. O novo motor é o propulsor de foguete mais poderoso da China e poderá ser usado para foguetes de carga pesada e atender aos requisitos de equipamento espacial avançado, capaz de pousos lunares tripulados e exploração do espaço. O teste de funcionamento é uma parte crucial no desenvolvimento do motor. Ele tem como objetivo verificar o desempenho e a viabilidade do projeto e é essencial antes que o motor possa ser usado em uma missão de lançamento oficial. A última lua cheia do ano brilhou sobre a Grécia na quarta-feira, iluminando as cidades e costas. De acordo com a NASA, a última lua cheia de 2020 começou a aparecer na terça-feira em alguns países e continua cheia até esta quinta-feira em outros. Nos Estados Unidos, a lua cheia desta época do ano também é chamada de Long Night Moon pelos índios moicanos, pois está mais próxima do solstício de inverno e brilha acima do horizonte por mais tempo que a maioria das luas cheias. Na cidade costeira de Rafina, na Grécia, a lua deu um toque especial à decoração das luzes de Natal na praça da cidade. Uma empresa americana do ramo de tecnologia encontrou um jeito diferente de desejar feliz ano novo. Quem dá o recado são os próprios robôs fabricados por ela. A empresa de Massachusetts, na costa leste americana, é conhecida pelo realismo de suas criações. Os robôs têm movimentos incrivelmente suaves e naturais. Muitas pessoas acham que se trata de realidade virtual feita em computador, mas a empresa prefere destacar a criatividade e o empenho das equipes de designers e engenheiros. Para este fim de ano, marcado por tantas tristezas e incertezas, os robôs ganharam a companhia de um amigo de 4 patas para uma alegre dança tecnológica de saudação a 2021. E na Escócia, a tecnologia virtual cria um clima de magia nesta época de festas. Drones fazem um espetáculo para a despedida de 2020. Um tradicional festival natalino criou mensagens virtuais que podem ser vistas de qualquer ponto da capital escocesa. Drones luminosos foram programados por meio de um moderno software
para reproduzir imagens que tocam o coração das pessoas. Eles sobrevoam as montanhas de Edimburgo, criando coreografias, como o galope desta rena de Natal. A pomba da paz, um dos principais símbolos de esperança da humanidade, também sobrevoou o horizonte, batendo as asas para anunciar o ano novo que está chegando. Na Austrália, os tradicionais fogos de artifício coloriram o céu sobre o Opera House, mas neste ano o porto da Baía de Sydney estava deserto. O acesso ao local ficou restrito em meio aos esforços para limitar a disseminação do coronavírus no país. As infecções continuaram a surgir com 3 novos casos em um subúrbio da cidade. O cluster, detectado nas áreas litorâneas do norte em meados de dezembro, agora inclui cerca de 150 casos. A Austrália relatou pouco mais de 28.400 casos de Covid-19 e 909 mortes desde o início da pandemia. Muito bem, pessoal, chegamos ao final desta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Muito obrigado por ter me esperado até esse momento. E desejo a você um feliz 2021 que precisamos muito. E mais uma coisa, se você gostou da nossa edição, não esqueça de dar um likezinho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima edição. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.